Boa tarde, colegas. Meu nome é André Félix, sou sócio do Ernesto Borges. Estou aqui com um colega e grande amigo, Leandro Gonzalez, gerente jurídico do Itaú Unibanco. Ele idealizou e construiu o primeiro escritório ágil baseado em Scrum. E aí a gente vem, assim, já faz acho que alguns meses, a gente vem trocando bastante figurinha, conversando bastante sobre metodologia ágil, Scrum, inteligência de dados, e aí a nossa ideia aqui é compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco dessas conversas. Puta, tá tendo um fruto muito bacana essas conversas, e essa é a ideia. Fala, Lê, tudo bom? Como você tá? Tudo ótimo, Félix, e você? Vamos conversar um pouquinho e tornar público nossos desafios mútuos. Tudo ótimo também. Cara, até para a gente começar, acho, colocando todo mundo aqui na mesma página, e começar com duas perguntas simples. Primeira delas, o que é ágil? Acho que talvez aqui a gente define bem o que é ágil, e aí já emendando a segunda. Ágil é a mesma coisa que Scrum, ou o Scrum está dentro do ágil? Ágil é uma nova cultura do trabalho. O ágil é a cultura da era digital, em contraponto, digamos, ao paradigma industrial. Então, é uma nova forma de encarar o trabalho, baseada essencialmente em pequenos times, com autonomia, baseada numa abordagem de aprendizado com a experiência. Ela se contrapõe àquela ideia de planejamento centralizado, com um gestor planejando tudo o que deveria ser feito, como ser feito, e o trabalhador apenas executando tarefas. Esse tipo de abordagem, que é a chamada mecanicista, ela se prestou para uma era industrial. Na era do conhecimento, houve, digamos, uma revolução cultural no trabalho, e o ágil é o resultado desta revolução cultural. Então, ele é uma nova forma de encarar o trabalho. Então, é um conjunto de valores e princípios, digamos assim. Como todo conjunto de valores e princípios, ele pode ser encarado como uma cultura, então ele é uma nova forma de enxergar o trabalho. O Scrum é uma estrutura de trabalho. O Scrum, ele te auxilia a alcançar esse estado de agilismo no trabalho. Ele é um conjunto de eventos, um conjunto de papéis, muito simples e bem estruturado, que te dá uma forma de trabalhar, não naquilo que realmente é a sua principal atividade, como no nosso caso, advogar. Ele não te ensina como advogar. O que ele dá são pequenos rituais e papéis bem definidos que fazem com que durante uma sprint, digamos assim, que é o tempo fechado de trabalho do Scrum, seria de sprint em sprint, basicamente todo ágil trabalha assim, ele te daria uma forma de alcançar esses valores e princípios ágeis, porque você refletiria constantemente dentro da estrutura. Então, em pequena síntese, o Scrum é uma forma de você alcançar o ágil, e o ágil é maior do que o Scrum, porque ele abarca todas as possibilidades de você trabalhar em outras estruturas, e o Scrum é uma dessas estruturas. Perfeito, cara. Perfeito. E aí, assim, até para entrar um pouquinho no universo jurídico, não tenho dúvida, e aí a gente conversa muito e lê muito sobre isso, a aplicação do Scrum e do Ágil também, mais nessa seara de tecnologia. Então, a gente vê todo o ganho que tem em eficiência, em entregar valor para o cliente. Eu só tenho, e aí, como você idealizou e construiu esse escritório jurídico interno baseado no Scrum, e aí eu queria saber um pouquinho assim, como foi a tua experiência de fazer isso no universo jurídico? A gente sabe da dificuldade do universo jurídico, de como o universo jurídico se blindou ao longo do tempo. Então, assim, brincando aqui contigo, talvez tiveram duas grandes mudanças no universo jurídico. A primeira delas, quando a gente largou a máquina de escrever e começou a usar o laptop, e a segunda, quando a gente começou a ver que é importante usar dados na tomada de decisão, enfim, e isso está acontecendo agora, está sendo novo, enfim, isso está mudando um pouquinho o universo jurídico. A tua mudança é uma mudança de gestão, ela vai além dessas. Como está sendo essa tua dificuldade e como você acha que vai ser a adaptação de escritórios que trabalharam anos a fio dessa forma em receber e recepcionar essa nova forma de trabalho? Não é simples, porque é uma mudança cultural. Então, é uma mudança em que você sai do comando e controle e entra numa seara em que os advogados têm muito mais autonomia, mas você, muito embora tenha algumas dificuldades para adaptar papéis
e receber autonomia, todo mundo diz que quer, mas às vezes é um pouco difícil porque você passa a ser responsável pela entrega. Eu diria que você colhe muito rapidamente os frutos dessa nova mentalidade. Então, você, num escritório tradicional, que você tem ali digamos, um super advogado, que é o gestor, acaba sendo o advogado mais qualificado, digamos. Ele tem um sócio como você e você tem um grupo de advogados que trabalha para você. Então, eles tentam replicar o seu conhecimento. Você tenta concretizar, através dos advogados, aquilo que você entende como correto. Na abordagem do Ágil ou no Scrum, como eu trabalho no framework Scrum, essa parte da inteligência jurídica fica na mão dos especialistas, que são os advogados. E eles têm autonomia para criar. Num primeiro momento, Você fica, como gestor, receoso, porque aparenta que você perde o controle. Na minha visão, você nunca teve esse controle. Você tenta controlar, mas é muito difícil. É uma falsa sensação de controle. Exato. Né? Eu, no meu caso, tenho 40 advogados. Então, tentar falar o que cada um vai fazer, como fazer e quando fazer, por mais ferramentas que eu coloque, eu não acredito que eu alcance isso. Então, você tem dificuldades naturais da mudança cultural, como qualquer mudança, assim como você tenta implantar o próprio comando e controle numa equipe nova, também tem dificuldade, porque pessoas são diferentes, mas você colhe muito rápido os frutos da criatividade, da entrega constante, da autonomia, trazer para a pessoa uma sensação de bem-estar psicológico, que ela se sente muito mais motivada para o trabalho, e eu e a comunidade ágil têm a crença de que pessoas felizes produzem muito mais. Então, honestamente, eu tive algumas dificuldades no começo, porque as pessoas não sabem o que é Scrum, e tem rituais que são poucos eventos, mas são, digamos assim, obrigatórios. Então, a gente não faz reunião, mas a gente tem o Daily Scrum. A gente tem review, retrospective. Então, as pessoas entenderem ali o que cada evento se presta e o papel de cada um, como um Scrum Master, o que ele faz. Mas uma vez que as pessoas assim, assimilam o que é o Scrum, o resultado vem muito rápido. E eu colho um benefício que para você e para os nossos colegas que trabalham, sabem, porque nós já fomos jovens advogados. No meu caso, um pouco mais tempo atrás, não sei, um pouco menos. Só que a advocacia, a gente sempre ouviu que cabelo branco é algo bom na advocacia, porque a gente passa a ser experiente. Então, Perfeito. Tem toda uma curva de aprendizado. Eu acho que o grande fruto que as pessoas acabam colhendo de trabalhar com Scrum, por exemplo, é que você pega jovens advogados e inclina a curva de aprendizado deles muito. Por quê? Porque, como eu disse, é baseado no aprendizado pela experiência. Então, é normal que a pessoa demore um tempo para aprender e erre. Só que, como a gente tem uma tolerância a esse erro e o time blinda a pessoa para aprender e não cometer erros, que seja como perder prazo, errar uma tese, o aprendizado é muito, muito rápido. Então, eu tenho advogados com 6 meses de formado que aparentam que estão há 3, 4 anos trabalhando conosco. Eu tenho pessoas novas, mais experientes, que estão há 3 meses, 4 meses, parece que está há 3 anos trabalhando. Então, é um ganha-ganha que, para mim, aparenta num retorno financeiro muito grande, porque você corta 5 anos de investimento em treinamento, por exemplo, em especialização, mestrado, doutorado, e você, não digo que a pessoa vira doutora em direito porque trabalhou em Scrum, mas ela performa muito mais. Eu ia até aprofundar esse ponto, e eu não sei se você já ouviu essa crítica, enfim, eu quando ouço aqui talvez de outros colegas de escritório e de outras empresas, eu sempre ouço aqui uma pulga atrás da orelha, no sentido de falar assim, muito na linha que você falou, o Scrum, por mais que ele vai potencializar essa curva, ele vai deixar o cara mais preparado, mas eles têm um receio muito grande disso afetar a técnica jurídica, então o trabalho core do advogado. Então, eles têm o medo de talvez o core virar o Scrum, e você perder nesse meio do caminho a técnica jurídica. Então, esse modelo de trabalho faz com que eu perca a técnica jurídica e trabalhe como se fosse vamos dizer assim, um rollout de fábrica ou uma empresa de tecnologia, e o direito nunca vai trabalhar como empresa de tecnologia. Tem esse risco? Assim, eu entendo que não, mas queria te ouvir um pouquinho, até porque você deve ter ouvido muitas críticas nesse sentido. Para mim, não. Para mim, é o oposto. Para mim, como eu monto uma estrutura em Scrum que libera o meu advogado para advogar, porque eu tenho
No meu caso, eu sou PO. Então, eu tenho toda a parte de relacionamento com as diretorias do banco, como se fossem os clientes de um escritório. Eu tenho relacionamento com todo mundo que é interessado, o operacional, a parte de informática, etc. Então, eu recebo as demandas e eu vou atrás daquilo que eu preciso para, digamos, a minha empresa funcionar. Eu tenho um Scrum Master que resolve os impedimentos do meu time. Meu time, basicamente, fica focado em trabalhar como advogado. Se a gente perceber que um dos impedimentos da nossa evolução é uma falta de técnica jurídica, a gente está pecando porque a gente não tem uma qualidade jurídica que a gente precisaria, a gente vai atrás dela. A gente vai atrás dessa especialização. Então, eu diria que no mundo atual, você estudar em tese as coisas durante muito, muito tempo, se preparando para uma eventualidade que você não sabe se vai vir, pode te servir, pode acabar você sendo um super especialista num assunto, mas você vai ter uma taxa de ocupação baixa. No nosso time, o que a gente procura? Eu quero conhecimento geral, todo mundo é formado, todo mundo fez 5 anos de faculdade, advogado, muitos têm especialização, mestrado. Só que se eu tenho uma mudança normativa, se eu tenho uma mudança jurisprudencial, eu preciso que meus advogados sejam capazes de perceber a mudança de ambiente, perceber as condições do trabalho naquele momento, os desafios e trazerem a solução como time. Se isso passa por fazer um curso, a gente faz um curso. Se isso passa por estudar, a gente estuda, mas eu consigo enxergar o advogado livre para advogar, diferente de uma estrutura tradicional, em que muitas vezes ele fica preso a reuniões, fica preso à burocracia, fica preso em preencher escritório, que trabalha para a grande empresa, fica preso a preencher formulário, a prestar informação. A gente não, nosso time é focado em advogar. Então, assim, honestamente, eu posso dizer com toda a transparência que eu acredito que isso não é o fim do academicismo, digamos assim, na advocacia. Pelo contrário, você libera tempo para o cara estudar em muito mais horas por dia, com muito mais tranquilidade do que vinha fazendo. Acaba sendo um catalisador do próprio do jovem advogado, do advogado que estiver lá. Então, catalisa muito e potencializa o crescimento da pessoa. Concordo contigo. A estrutura só permite isso. Claro que a gente não está falando que a pessoa vai virar um mestre, um doutor em 6 meses, mas ela vai conseguir executar o trabalho de forma eficiente, com qualidade técnica, atendendo o cliente de uma forma muito melhor. E aí, sim, até nessa linha, aí é até uma dúvida minha, assim, eu já vou aproveitar o vídeo para colocar minhas dúvidas aqui também. Eu queria separar um pouquinho o que é a estrutura do Scrum e quais são as ferramentas do Scrum. Eu vi você colocando alguns nomes ali, como Scrum Master e tal. Primeira dúvida que eu tenho essa estrutura que você coloca do Scrum, eu consigo fazer um paralelo com uma estrutura convencional de uma empresa? Eu tenho o gerente, o coordenador e aí embaixo deles o advogado. Aí eu só mudei os nomes e funciona igual no Scrum. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, e aí a gente pode entrar na sequência, essas ferramentas, como que elas estão à disposição de quem vai usá-las? Mas aí acho que vale a pena você explicar a estrutura e a gente entra nessa outra. A estrutura não é igual a uma estrutura normal, não é gerente, coordenador, advogados, porque ela é lateralizada. Digamos que como todo mundo tem autonomia. Então, o Product Owner, que é a função que eu exerço, eu tenho autonomia na minha função e eu faço a gestão das prioridades daquilo que a gente tem que tocar. Então, nisso eu tenho autonomia e decisão final. Os advogados são os donos da entrega, eles que produzem o trabalho jurídico, e nisso eles têm autonomia. A gente interage, mas digamos que a palavra final é do especialista, e o especialista em direito é o advogado que trabalha no time. E o time, como um todo, é o proprietário da obrigação de entregar. E eu tenho o Scrum Master, que é o facilitador do trabalho. Ele não é necessariamente um dos advogados, ele está lá para resolver impedimentos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você me contrata, eu preciso fazer uma defesa para você, só que eu não consigo finalizar porque você não está, por exemplo, me enviando os documentos que eu preciso. Então, o Scrum Master vai resolver o impedimento, vai tratar, por exemplo, comigo, que sou o PO, ou vai falar direto com o cliente pedindo o que falta. Ele pode também facilitar ali o trabalho das pessoas, porque ele não é um buscador de documentos. Então, as pessoas não estão conseguindo trabalhar juntas. Tem conhecimento, mas juntas elas não estão conseguindo produzir. Então, o Scrum Master vai lá e faz a abordagem do coaching. Ele trabalha junto com as pessoas para elas aprenderem a trabalhar em time, porque a produção passa a ser conjunta. É totalmente diferente de você ter um gerente que determina e fiscaliza, e um coordenador que executa aquela visão que o gerente teve. Então, é muito mais fluido, é muito mais lateralizado,
com todo mundo sendo responsável pela entrega. Não dá para dizer, um advogado que trabalha em Scrum, que a gente não alcançou o resultado porque o gerente planejou errado, porque o planejamento é conjunto. Não dá para o PO, que no meu caso eu sou o gerente, mas meu papel é de PO, dizer que nós fracassamos porque os advogados não trabalharam conjuntamente ou não trabalharam corretamente, porque todos estamos juntos na mesma empreitada. Então, como é uma mudança de mentalidade, as estruturas tradicionais precisam mudar também, porque é uma nova abordagem do trabalho. Muito embora não seja tecnologia, para mim, eu entendo que o direito e a tecnologia, digamos, a entrega de um software, ela tem uma semelhança, sim. Os dois trabalhos são complexos, não são trabalhos repetitivos e que um robô simplesmente pode ir lá e substituir. Aquilo que pode ser padronizado, talvez já tenha sido, tanto na TI quanto no jurídico. Então, a gente pode ter paralelos de estrutura porque nós trabalhamos na mesma esfera de complexidade. Não é um trabalho complicado. Isso a gente pode debater em outros vídeos, a questão de complexidade, caos, complexo, mas nosso trabalho nosso trabalho é complexo e não complicado. Perfeito. E aí já vou emendar a segunda que eu tinha falado um pouquinho antes. Perfeito, para mim ficou muito clara a diferença de estrutura, mas para essa diferença de estrutura ser fluida e funcionar, você até comentou, eu preciso do Daily Scrum, eu preciso das ferramentas que o Scrum me dá. E aí eu queria pegar talvez duas aqui, que o Daily Scrum e o Backlog, para a gente descer um pouco no detalhe, acho que são duas interessantes. E aí eu vou fazer duas analogias, você vê se faz sentido e me corrige se eu estiver errado, pelo amor de Deus. A primeira delas, posso falar que o Backlog, ele é aquela listinha de pendência que o advogado anota na agenda dele, fala, putz, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e aí tem aquele prazer gigante, sei lá, e dar o check no que está concluído ou não. Eu posso fazer uma comparação do backlog com isso e, pensando no Daily Scrum, é aquela conversa que você tem com o teu chefe de meia horinha de status para falar como as coisas estão andando, enfim, dar uma visão geral, meia horinha por semana, meia horinha a cada 3 dias. São comparações que fazem sentido? Não. A listinha do advogado está contida no backlog. Só que o backlog, ele é o plano de negócio, ou seja, ele contempla, no caso do contencioso, todos os prazos e tudo que a gente precisaria fazer de entrega de valor. Então, a gente não tem necessariamente só prazo. A gente tem consulta para responder, a gente tem processo no tribunal parado que precisa ser avaliado, a gente tem melhorias que a gente tem que ver, análise de sentença, análise de acórdão, feedback de cliente, consulta que a gente respondeu que acabou virando um processo, contrato que a gente fez que acabou virando demanda, tem aprendizado. Então, o backlog, ele é dinâmico, ele é um artefato vivo, como a gente diz, porque ele fica constantemente mudando. Eu listo tudo que a gente poderia fazer conhecido e potencialmente ser feito ou não, e listo no backlog, e aí a gente faz adaptações, porque a gente tem, no meu caso, como eu sou contencioso, a gente tem prazos. Então, os prazos entram na fila de prioridade, eles entram na frente, que a gente não pode perder prazo. Mas vai muito além de simples tarefas. Digamos assim, é um complexo de coisas. Qual foi a sua segunda pergunta, além do Daily Scrum? O Daily Scrum é aquela reunião de 30 minutinhos que eu tenho com o meu chefe para falar de status, enfim. Não, porque o Daily Scrum não é status meeting, não é uma reunião para status, é uma reunião para o time debater o que eles se compromissaram a fazer, se eles estão conseguindo, se sim, se foi melhor do que o esperado, digamos que faz uma pequena conversa sobre a forma de trabalhar, e se eles estão vendo algum impedimento que precisa ser removido. Não estou conseguindo avançar porque eu não sei esse assunto, ou porque eu não estou conseguindo desenrolar esse processo. Então, é uma oportunidade do time de replanejar o trabalho. Eu faço uma divisão que eu escrevi, inclusive, sobre isso na minha página, dizendo que o Daily Scrum ele concentraria em si os eventos do Scrum em 15 minutos. Então, a gente tem ali uma revisão, que é o review de tudo que a gente fez, o que foi que a gente entregou até o momento da reunião, se está completo, se não está, qual a qualidade do trabalho, como que a gente está trabalhando, que é o retrospectivo, se a comunicação está fluindo ou se não está, e faz o planning novamente, ou seja, pega tudo aquilo que falta ser feito e replaneja para as próximas 24 horas. É bem diferente de eu chegar e falar, e aí, Félix, você fez o trabalho? Não, por que você não fez? E quando que você vai fazer? Não é uma reunião para cobrar o advogado ou o colaborador. É uma reunião de alinhamento. E eu acho que é legal da gente talvez entrar nos próximos vídeos, é exatamente isso, a gente entrar um pouco mais nesse ferramental. Eu quis fazer essa pergunta para a gente entender que a estrutura é diferente da estrutura tradicional jurídica
e que as próprias ferramentas que a gente usa na aplicação do Scrum são ferramentas diferentes do que a gente usa no modelo convencional jurídico. Então, assim, por mais que muita gente ache que existe um depara, nisso não existe depara. Acho que você conseguiu explicar isso muito claro, tá? E aí, para a gente arrematar aqui, se eu puder, eu já anotei umas 5 perguntas aqui para te fazer, mas para a gente arrematar e deixar as próximas para os outros vídeos. Se você fosse convencer, um sócio de escritório, se eu fosse me convencer ou convencer uma empresa, enfim, a usar um modelo de Scrum num departamento jurídico ou num escritório de advocacia, eu vou elencar aqui 3 esferas de ganho e aí você me corrige se faz sentido e como se fosse você vendendo o Scrum para essas empresas ou para esses escritórios. Posso falar que o Scrum me traz eficiência financeira, o Scrum me traz crescimento de equipe, tanto crescimento profissional quanto pessoal, né? Pode parecer um pouco clichê, mas o crescimento profissional foi aquilo que a gente falou, aquela curva que ele tem pela dinâmica do trabalho, e pessoal, porque ele trabalha de fato mais feliz, isso faz ele trabalhar melhor e produzir melhor. E, por fim, eu consigo entregar valor para o meu cliente, sendo ele meu cliente interno, se for uma empresa, ou sendo ele meu cliente externo, no caso do escritório, enfim. Eu só arrematei pelo que você falou, os 3 ganhos que eu entendi. Faz sentido? Como você venderia isso para mostrar que é algo aplicável e os ganhos aqui são múltiplos? Para o executivo, o dono do escritório ou o executivo da empresa. Faz todo sentido porque ele vai conseguir sim eficiência. Então ele vai produzir, como ele desburocratiza o trabalho, desburocratiza as relações e as comunicações, ele consegue produzir muito mais com muito menos esforço. Então, por natural, sai mais barato. É bom para o cliente porque ele entrega muito mais valor agregado para o cliente. Ele tem ali soluções iterativas. Toda hora a gente está entregando algo de valor agregado para o cliente. E é bom para quem trabalha na estrutura, porque ele aprende mais, trabalha, digamos, menos, não tem jornada além de 8 horas, 7 horas, evolui como profissional muito rapidamente. Então, todo mundo sai ganhando porque é uma estrutura, digamos, na linguagem do modelo Toyota, é uma estrutura enxuta também, em que você produz muito mais com muito menos. E aí você consegue modular o valor de honorários, quanto você ganha, quanto que o seu colaborador ganha, quanto que ele economiza com treinamento ou na própria vida pessoal, quanta hora ele libera para ele, e o cliente, aquilo que ele recebe, que no fundo é resgatar a relação tradicional. Eu tenho um advogado, eu só respondo depois de falar com o meu advogado. A advocacia se tornou burocrática e cara. Então a gente perdeu esse vínculo. Hoje o cara resolve fazer uma pesquisa no Google, mas não fala com o advogado. Eu quero resgatar essa relação de confiança como você teria com um médico, um clínico. Você fala, eu só vou falar depois que eu falar com o meu médico. Eu só vou falar depois de falar com o meu advogado. Que virou cena de filme, mas que a gente consegue resgatar. É verdade. Puta, muito legal. Lê, muito legal, cara. Acho que um pouco desse bate-papo foi legal para a gente colocar tudo na mesma página. Que nem eu falei antes, eu já anotei um monte de pergunta para a gente continuar nos próximos aqui. Te agradeço muito. Obrigado. E aí, vamos deixar para os próximos aqui o hall de dúvidas. Eu que agradeço, meu amigo. É sempre um prazer falar com você. Espero que a gente tenha ainda muito e muito assunto pela frente, porque gestão, você como eu somos gestores, a gente sabe o quão maravilhoso isso pode ser, o quanto transformação a gente pode trazer para o mercado de trabalho como um todo. Fechado. Valeu, meu amigo. Obrigado.